Nós estamos em Montes Claros e vamos conhecer hoje uma chácara onde são recolhidos alguns dos animais encontrados abandonados aí pela cidade. Animais domésticos como os cães e gatos estão sendo jogados no lixo, tentam afogar, sufocar, até queimar esses animais. E hoje você vai conhecer um pouquinho de um trabalho feito por um professor da Universidade Federal de Minas Gerais que busca cuidar e tentar fazer com que sobrevivam esses pequenos animais. Nós estamos aqui na chácara, que também é casa do professor Délcio, que é doutor em zootecnia, um professor da Universidade Federal de Minas Gerais e um apaixonado, amante dos animais. Professor, eu estou vendo que você está com um dos filhotinhos aí, tem que dar a mamadeira como se fosse uma criança. Isso, os cuidados que tem que ter com esses animais, né, é como se fosse um bebê. A amamentação é feita de 3 em 3 horas, principalmente logo que eles são abandonados, que geralmente estão com os olhinhos fechados. E a dificuldade, né, é você conseguir que esses animais cheguem à idade adulta, uma vez que muitas vezes você não sabe o que eles passaram para chegar até aqui, né? A gente percebe que esse especificamente que você está amamentando aí agora está com um olhinho problemático, está cego. Isso. O que houve? Esse animal, na verdade, ele foi abandonado num saco de lixo, né, junto com os irmãozinhos, e só na semana passada aconteceu 3 casos desses de ser encontrado animais jogados no saco de lixo. Então está faltando realmente uma conscientização muito grande das pessoas. A gente vê ali que tem animais de raça também que foram jogados, então não é só, né, a classe mais baixa que está jogando os animais. A gente está vendo realmente um descaso da população montesclarense com relação a isso. Daqui uns 4, 5 dias, ele já vai estar, né, deixando a mamadeira. Mas enquanto isso, como é que é o procedimento? Quantas vezes por dia tem que fazer esse mesmo processo? Em 3 em 3 horas tem que ser feito, né, mais os cuidados com a questão dos olhos, né, eles tiveram o contato, né, foi levado ao veterinário, então o veterinário passou o receituário e a gente está fazendo esse tratamento na hora certa. Quem ajuda, dá uma força ao professor Délcio, é uma outra professora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Cristina, doutora em nutrição de cães e gatos. E como é que a senhora, professora, vê essa situação hoje de ter que realmente socorrer os animais com uma situação tão precária como essa, tão triste como essa? Você falou tudo, é uma situação muito triste. As pessoas não têm a menor responsabilidade com os animais e a gente fica triste até quando a gente verifica que as pessoas ficam falando cães de rua, gato de rua. Os cães e os gatos, eles não são de rua, eles são de pessoas irresponsáveis que colocaram os animais na rua. São pessoas que não tiveram um mínimo de responsabilidade com relação à posse desses animais. Quando a gente compra qualquer tipo de um celular, compra uma televisão, a gente precisa ler, precisa saber como que funciona esse equipamento. Quando eu vou ter um cão, eu vou ter um gato, eu preciso entender como que ele funciona também, para depois eu não me desanimar, não desistir, e as pessoas não procuram saber como que funciona. E esses animais são jogados na rua e eles têm sentimentos. Além disso tudo, eles têm muitos sentimentos, eles sofrem, eles ficam doentes. E além que as pessoas se preocupam apenas que vai trazer doenças para nós. Sim, eles podem transmitir zoonose para nós. Mas eles também ficam doentes, eles ficam tristes, eles sofrem bastante quando são jogados na rua pelos seus donos. Então a gente precisa de ter programas sérios, as pessoas precisam trabalhar junto com a posse responsável para que a gente tente diminuir essa situação crítica que se encontra aqui em Montes Claros. Pela situação que a senhora encontrou esses animais, quais as chances que eles teriam de sobreviver se tivessem continuado na rua? Nenhuma. Eles iam morrer. Porque os animais estavam dentro de saco de lixo, os animais estavam jogados a caixinhas e eles dependem 100%, dependeriam da mãe, e já que eles não têm a mãe próximo a eles, eles dependem que a gente esteja ajudando eles. Então, com certeza, eles iriam morrer. O trabalho do professor Délcio e da professora Cristina é fundamental para a sobrevivência desses pequenos animais. Mas fundamental ainda é o trabalho dessa gatinha aqui, Joana Dark, nome de guerreira
E sem ela, com certeza, só o trabalho dos professores não salvaria a vida desses animais. A Joana d'Arc, na verdade, ela ia ser queimada junto com os filhotes dela, que eram a primeira cria. Quando a gente resgatou elas, os filhotes acabaram, né, não sobrevivendo, mas ela sobreviveu. E esse instinto maternal dela é muito grande. Então, hoje, ela adotou praticamente todos os gatos que a gente trouxe né, de rua, e ela estimula eles, principalmente após a amamentação que a gente fornece, né, para eles fazerem, né, as necessidades fisiológicas. Senão, a gente teria que fazer mais essa atividade. E sem falar que ela aquece eles e o cuidado que ela tem com eles. Para ela, todos eles são filhos dela, né? Você pode ver que tem gatos de vários tamanhos, de várias ninhadas, de vários locais, e ela não faz distinção de nenhum deles. Diferentemente do ser humano, que acaba, né, fazendo esse tipo de distinção. É que essa questão aí, achei interessante essa questão das necessidades fisiológicas do animal. Sem a mãe estimular de alguma forma, eles não fariam? Não, simplesmente amamentá-lo e você não estimular ele fazer, né, xixi e cocô, ele acaba ficando constipado e acaba vindo à morte. Então, às vezes, a pessoa pega o filhote, amamenta o filhote, mas ele não faz esse procedimento, você acaba perdendo o filhote. Então, a participação de Joana d'Arc é fundamental. Nós estamos agora num outro local, aqui na chácara, na casa do professor Délcio Cordeiro. E neste ambiente, nesse cercado, apesar da aparência bonita, da pelagem sedosa, do tamanho dos animais, todos eles foram encontrados na mesma situação daqueles filhotes. A manutenção desses animais, ela não sai barato, né? Porque você tem que dar uma ração de boa qualidade, você tem que ter uma pessoa disponível para fazer a higiene, a limpeza do local, né? Tem que ser o máximo de cuidado possível, e o carinho também, a atenção, porque eles são animais que eles exigem essa atenção, né? Quando você passa aqui, eles miam, eles querem, de alguma forma, eles chamam né, a nossa atenção para que a gente faça pelo menos o carinho neles, né? Mas a dificuldade de manutenção, ela é grande, e a quantidade de animais abandonados ela vem sendo cada vez maior em Montes Claros. Então a gente tem que realmente fazer uma campanha, as pessoas têm que se conscientizar que, se não quer o animal, não jogue na rua, né? Jogando na rua, esse trabalho é muito mais complexo. A questão das zoonoses também está ligada diretamente a isso, a esse abandono de animais, cães e gatos na rua. Hoje a gente está falando, né, de gatos, mas a situação com os cães é muito pior, né, porque a quantidade de animais hoje solto na rua é muito grande, e a dificuldade é que o gatinho, quando ele é solto num tamanho maior, muitas vezes as pessoas não têm acesso a ele, ele acaba se escondendo, fica 3, 4 dias e acaba morrendo de fome. Então a dificuldade é maior do que quando né, esse animal ele é pego filhotinho. Nós estamos aqui num outro ponto desse local onde Délcio guarda e cuida de gatos. No caso aqui, esse é da raça Bengal, é um gato de raça e não foi encontrado na rua. Mas apesar disso, desse cuidado todo de ser um gato até mais resistente, a presença desses gatos que são abandonados, jogados na rua, se não se tomar cuidado, mesmo com a distância guardada, eles podem ter problemas? Sim, você tem que tomar muito cuidado com relação a hora de você fazer o manejo, primeiro nesses daqui, depois nos outros, para você não trazer a doença ou algum tipo de bactéria dos outros para o criatório, né? Então são duas situações bem sérias, né? Não é simplesmente cuidar, você tem que tomar cuidado para não trazer doença para os outros que estão sadios. Então, para você que já viu, presenciou ou tem animais em casa e pretende jogá-los na rua, não faça isso. Você viu nessa reportagem os problemas que traz não só para os animais, como para a gente também jogá-los na rua. E eu conversar mais uma vez com a professora Cristina para que orientação que a senhora daria para essas pessoas que presenciam outras jogando animais no lixo, no rio, na rua, ou têm animais em casa e estão pretendendo se desfazer deles. Primeiro, essas pessoas elas precisam lembrar que cães e gatos eles são animais sencientes.
que significa o quê? Que são animais que sentem e que sofrem. Então, se você estiver vendo que uma pessoa vai maltratar algum animal, não fique constrangido em procurar essa pessoa, falar com ela e mostrar que aquilo não é um ato correto. Que ela precisa, sim, buscar ajuda para entender como que ela tem que fazer com aqueles animais. Hoje aqui, a gente na UFMG, nós temos um grupo de estudo que trabalha com nutrição, alimentação e comportamento de cães e gatos. Estamos abertos para estar orientando a população sobre como criar esses animais, como ajudá-los na alimentação, como ajudá-los a entender todo o comportamento deles para tentar diminuir exatamente isso, jogar os animais na rua. E é muito importante a gente chamar a atenção que para que a gente diminua a população de gatos, diminua a população de cães de rua, a gente precisa trabalhar sim com um projeto de castração desses animais. É a única forma que a gente tem de estar diminuindo a população desses animais na rua. Não adianta a gente estar retirando eles, tratando deles e essa população aumenta, é um trabalho sem fim. Então a gente pede sim a ajuda da população, mas a gente precisa da ajuda do poder público para que nos ajude a estar implementando projetos como esse, como já existem em outras cidades do nosso país. Então, é fundamental a gente implementar o quanto antes esse projeto de castração e que a população se oriente antes de estar adquirindo um animal, se oriente quando já adquiriu o animal, como que é a forma correta de alimentá-lo, qual é a forma correta com relação à sanidade. A gente tem hoje aqui em Montes Claros um problema grave com relação a doenças que são acometidas só aos cães, como a sinomose. Como não é uma zoonose, uma doença que passa para o ser humano, não há uma preocupação do poder público em estar tratando esses animais e criar programas de vacinação. Então a gente precisa se preocupar sim como que eles têm que ser tratados, entender todos os projetos de sanidade desse animal, todas as suas necessidades fisiológicas, para que aí sim a gente crie eles como a gente deve criar um animal de estimação, com amor e procurando sempre atender o seu bem-estar. Estrada, passou por debaixo da escada e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua ilumina.